Que o Senhor aumente a nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, não? Apocalipse, capítulo 5, versos 6 a 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Senhor, nós mais uma vez oramos a Ti, com gratidão em nossos corações, por termos vindo à Tua casa até o último domingo do ano, quando estaremos aqui, se o Senhor permitir, no primeiro domingo de 93, que será o próximo, a primeira ceia, e que o Senhor nos ajude, ó Pai. Ajude a cada um. O Senhor dê graça para cada criança, cada moça, cada moço, senhora, senhor, a continuar nessa jornada até o fim, Senhor. Firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho, a sua fatiga tem uma recompensa. Junto a Ti. Muitas vezes nós não sabemos agradecer as pessoas, muito menos recompensá-las. E mesmo se quiséssemos ou se soubéssemos, não teríamos como. Mas o Senhor tem como. O Senhor já tem feito a promessa para cada um. E nós te suplicamos que todos, aqui em Goiânia, em todo o Brasil, em toda a terra, que confiam no Teu nome, tenham a plena revelação da recompensa. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Você sabe que cada ponto estratégico da vida carece de uma revelação. A revelação sobre tentação, a revelação sobre o dízimo, a revelação sobre o casamento, a revelação sobre a recompensa, que é lá em cima, não é aqui. Pessoa que tem a revelação da recompensa nunca se escandaliza. Nunca se prostra por causa de quem quer que seja, porque sabe que a sua recompensa não é aqui. E tem a revelação da glória, que é muito mais do que muitos mundos. Então, é bom que se complete, tem a revelação em tudo, né? Não somente sobre a unicidade, sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental e é o que nós estamos estudando nas 7 eras, a revelação de Jesus Cristo. Porque nós vamos continuar mais um pouquinho nesta manhã, com certeza absoluta de que sempre é tempo de fazer esses estudos, estando certos de que o conhecimento, a revelação de Jesus Cristo, segundo o profeta nos mostra nas 7 eras, é fundamento da fé para o rapto. É fundamento da revelação dos selos, para a revelação dos selos. E nós aprendemos que o fundamento, às vezes, é maior, é mais extenso, mais largo, né? E a pirâmide vai afinando.
sobre um fundamento que é fé. Ali tem a largura, profundidade, comprimento, aí vem a altura, né? De forma que nós vemos toda a Bíblia nessa pirâmide. Vamos a partir do 42, parágrafo 42, a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que é um dos volumes das 7 eras da igreja. Já expliquei isso. São 9 livrinhos desses que compõem as 7 eras da igreja, não é? Note estes dados acerca de Jesus. Note, quer dizer, observe, ponha atenção, tenha interesse, porque isso é bom para vocês, isso é necessário. Dados acerca de Jesus. Vocês querem dados acerca do escritor, do compositor, do presidente, do artista, do jogador, dados do homem. Agora aqui são dados acerca de Jesus que são importantes e realmente trazem luz a respeito da unicidade de Deus. Na terra foi profeta, ninguém pode negar. Ele foi ovelha e foi filho. Mas, no entanto, nenhum teólogo, nenhuma denominação afirma que Jesus foi 3 pessoas. Se perguntar para todos eles, ele foi profeta, eles concordam. Ele foi ovelha, todo mundo concorda. Ele foi filho, todo mundo concorda. Mas isso não quer dizer 3 pessoas. Ora, Jesus é tanta coisa nas Escrituras e ele continua sendo um só. Por que querem fazer Deus 3 partes, 3 pessoas? Na terra foi profeta, ovelha e filho. Isto não quer dizer que eram 3. Foram apenas manifestações ou ofícios da mesma pessoa, Jesus Cristo. Ninguém nega, não há nenhuma ala evangélica, religiosa, cristã, chamada assim, que possa negar que o leão da tribo de Judá seja Jesus Cristo. É, sim. Mas esse cordeiro sangrento, o cordeiro de Deus também é Jesus Cristo. E eles concordam. Apenas estão adormecidos, estão no sono de Nicéia. A igreja caiu numa prostração, lá no concílio de Nicéia. Veio uma amnésia sobre ela. E ela esqueceu o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Caindo assim uma prostração, veio com aquela prostração uma neutralidade. Ela ficou neutra, sua mente ficou neutra em relação à oposição que ela fazia ao paganismo. E você sabe que às vezes ficar neutro significa concordar, aceitar. Isso quer dizer deixar desimpedido. A neutralidade significa, em muitos casos, omissão. E não se peca somente por comissão, que é cometer, mas se peca também por omissão. Isto quer dizer deixar de fazer.
ficar neutro, indiferente. E assim, ficando neutra, caindo nessa prostração, ela deixou que o Estado, o homem, fizesse com ela, com seu corpo, o que bem quisesse, e a possuísse, fazendo dela assim uma adúltera. Lá no Velho Testamento, se a moça não gritasse, quando ela fosse agredida, por acaso, ela não seria apedrejada, não seria condenada, mas se ela ficasse quieta, não gritasse, o juízo da lei viria sobre ela. Sendo que aqueles que acordaram em tempo, o profeta diz que todos foram, mas houve um grupo que acordou e não concordou com aquilo, mas ela já havia sido conquistada por Constantino, pelo Estado. Eles recuaram, então esses morreram, deram seu sangue. Quando você desperta, aí você dá a vida. Foi exatamente o que aconteceu. E naquela prostração, ela não deixou de comemorar 25 de dezembro, porque 25 de dezembro é o dia que os pagãos, o Estado, portanto, o Estado pagão, da Roma pagã, comemorava o dia do sol, que era redondo e é redondo até hoje. Por isso a ceia deles, a hóstia é redonda. Põe na língua, forma inteira redonda. Isso vem do paganismo. Com razão, a Bíblia a chama de mãe de toda feitiçaria e idolatria. Ali então, ela se casou e adquiriu poder. Então ela decretou que Jesus havia nascido nesse pacto. Vamos fazer o seguinte: o sol é criatura, é criação, é criatura, ou criação de Deus, não é? E Jesus é criador, é Deus, é criador. Então a gente fica com o seu dia do sol, que é o 25 de dezembro, e vocês ficam com Jesus. E daí então a igreja, as igrejas, denominações dizerem que houve uma conversão de Constantino, e dá graças a Deus pela conversão dele, do Estado. O Estado nunca se converte. O Estado não se converte. O Estado tem que continuar Estado até o fim. Então foi estabelecido que o dia do nascimento de Jesus fosse comemorado no dia do sol. Agora, isso não quer dizer que você tem que tratar seu filho mal, com perversidade, porque ele está olhando as crianças. O irmão Branham deu presente dia 25 de dezembro. Ele não caiu no outro extremo. Assim. Mas você sabe do que se trata. Seu filho não crê nessa mentira de Papai Noel, essa coisa. Tudo esclarecido. Não vamos também agora cair naquele extremo de não comer um coelho assado, né? Um coelho assado.
Então, voltando lá, eles não podem negar, eles não negam que Jesus é leão, que Jesus é cordeiro, e assim comemora o seu nascimento, comemora a sua morte, sua ressurreição. E ele não pode ser comemorado de certas formas sem que aqueles símbolos, aqueles tipos sejam evocados. Ele não pode ser comemorado na sua morte a não ser como cordeiro. Ele não pode ser comemorado na sua morte como leão, porque o leão nunca foi animal do sacrifício, sempre foi o cordeiro. Mas nós temos que seguir, senão nós não estudamos a mensagem. Agora, há uma escritura favorita dos trinitarianos, que segundo eles, sustenta seu pensamento de que há mais de uma pessoa na divindade. Apocalipse 5, 6, 8, foi onde nós lemos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em verdade, estes versículos, se os separássemos, pareceriam provar seu ponto de deuses separados, né? Você observa que eu disse, estes versículos separados, mas você não pode isolar os versículos. Porém, leia Apocalipse capítulo 4, verso 2 e 3, e também o verso 9 e 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. Um trono e um sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. Não era dos tronos, do trono. Se são 3 pessoas, 3 deuses, então tem que ser 3 tronos, não é? E parecia semelhante à esmeralda. Você sabe para quem essas pedras todas apontam. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças, ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor. Se Saulo de Tarso nunca falaria Senhor, a não ser para Jeová. Quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: sou Jesus a quem tu persegues. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi criado sem Ele.
São João capítulo 1. E por tua vontade são e foram criadas. Aí você está vendo, Apocalipse 4. Note cuidadosamente que no versículo 2 diz um, não 2 ou 3, mas um. Estava sentado no trono. No versículo 3 diz, ele, não eles, era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra a ele, não a eles. Isso é bom para vocês aqui agora, para todos nós, para os que vão ouvir a fita cassete, o vídeo cassete. Aliás, esse é o evangelismo da noiva. Não há outro evangelismo da noiva. Ela pode orar pelos enfermos, tudo mais, mas o evangelismo da noiva não é que Cristo salva, Jesus salva, Jesus te ama, Deus é bom, não é isso não. Leia a Bíblia. Vai lendo a Bíblia. Lê inclusive Atos 2,38. Agora veja, no versículo 9 diz que os animais davam honra a ele, não a eles. No versículo diz que no verso 10, diz que os anciãos se prostravam diante dele, não deles. No versículo 11 diziam, Senhor, digno és, não senhores. Também no versículo 11 diz que este que estava no trono era o Criador, que é Jesus, São João 1,3, que adiantei, que é Jeová, o Espírito do Antigo Testamento, Gênesis 1, verso 1. Porém, não vamos nos deter aqui. Leia agora Apocalipse 3, verso 21. Você que está anotando, você está acompanhando, vai anotar pela fita. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Mas aí, aquele que crê em 3 pessoas diz, lê o resto. Vamos ler. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ah, eu gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Eu lembro, muitas vezes ele faz menção logo daquilo em seguida. Mas aqui em São João, capítulo 10, encaixa perfeitamente isso aqui, ó. Verso 27, São João, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Da minha mão. Aí já está no verso 28. Verso 29, São João, capítulo 10. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quer dizer que as ovelhas estão nas mãos dele e do Pai. Um está segurado na cabeça, outro no corpo, e um puxando para o lado, outro para o outro, o Espírito Santo segurado nas pernas, não sei. Não é assim. Isso é infantilidade. Ele está dizendo aqui que as mãos dele são as mãos do Pai. Porque logo ele diz, no verso 30, eu e o Pai somos um. Verso 30.
eu e o Pai somos um. Então, as mãos de meu Pai são as minhas mãos, porque quem vê a mim vê o Pai. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus jamais foi visto por alguém. Por quê? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Paulo vai mais adiante, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. É a mesma coisa do trono. As mãos aqui, eu comparo sem medo algum de errar. É a mesma coisa de São João 10, 27 ao 30. O trono é o mesmo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Isto quer dizer, está nas minhas mãos. Assim como eu venci, como pessoa, no seu ofício de homem, de Emanuel, de Cordeiro. Como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você vai se assentar. Quer dizer, então você está nas mãos dele e nas mãos do Pai. Você está no trono dele e ao mesmo tempo no trono do seu Pai, porque ele está no trono do Pai. Que as mãos dele são as mãos do Pai. O trono dele é o trono do Pai. Porque o Pai, para ser visto, só pode ser em Jesus Cristo. Ninguém verá Deus fora de Jesus Cristo. Não tem jeito. É um assunto que não fica velho, não é gostoso. Aí ele diz assim, leia também Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A destra, o poder, a direita, poder. Note que segundo Jesus mesmo, quem escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai. Jesus mesmo, quem escreveu o Apocalipse. Ele está sentado com o Pai. O Espírito em Paulo, o qual é o Espírito de Cristo, porque esse é o Espírito da profecia pelo qual vem a palavra, diz que ele está sentado à destra de Deus. Porém, quando João olhou, viu somente a um sobre o trono. Somente a um sobre o trono. Porém, quando João olhou, viu somente a um sobre o trono. Quando a falsa igreja olhou, ela viu três. Ela viu três. Por isso ela põe ali na entrada de uma cidade um velho barbudo, um jovem, uma mulher, uma coisa assim. Eles não sabem como fazer a coisa. Tem que ocupar o trono, ou fazer tronos. Agora, Abraão, que tinha a vista de águia, que podia ver Deus, que é um tipo da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que não era apenas justo, mas sim eleito, predestinado, para ser o pai da fé, ser o tipo da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando viu três, que era Elohim, mais dois anjos, em forma de homens, não vai pensar nessa... E anjo aparecendo aqui com asinhas e batendo asas, parecendo beija-flor, não. Não é isso não. O anjo sempre apareceu em forma humana, comendo, pé sujo, barbudo.
cansado às vezes do caminho. E quando ele viu os três, ele não falou meus senhores, porque só tinha um ali que era senhor. Ele falou assim, meu senhor. Agora Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, empenhado na política, bem intencionado, justo, quando viu os dois anjos, ele só podia falar aquilo mesmo, meus senhores. Ele chamou os anjos de senhores, de seus senhores. Mas Abraão nunca chamaria, nunca faria isso. Ele só Abraão só chama Deus de Senhor. Na nossa gramática, a palavra Senhor se aplica também ao homem, a senhoria, senhora, senhor. Não tem nada mal. Porque mas há uma separação. É claro, no inglês, por exemplo, ser Senhor, Lord, Senhor Jesus Cristo, quando se refere a Jesus, ao Senhor Jesus, não é? Separa, a palavra é diferente. Mas na nossa gramática, Senhor é a mesma coisa. Você não tem por isso que não chamar um cidadão de Senhor e de Senhora, não tem. Por causa disso, não tem importância. Você terá que tratar o seu pai de senhor, sua mãe de senhora, a senhora, mamãe, a senhora, papai, o senhor, né? Tudo bem, não tem nada de mal nisso, não tem nada errado. Mas quando se refere ao Senhor Jesus, aí você sabe a quem você está se referindo. A Senhor, atribuindo não cidadania, mas sim a divindade. Divindade. Não é certo? Agora, vamos continuar aqui. E não foi, veja só, e não foi até Apocalipse 5, 6, o qual segue a Apocalipse 4, 2, 3, em sucessão de tempo, que vemos ao Cordeiro tomando o livro daquele que estava sentado no trono, como indica Apocalipse 4, 2, 3 e 9 e 11, que é o mistério de Deus, de um Deus. Ele pode se manifestar de várias maneiras ao mesmo tempo. Ele, Jesus, saiu de Deus, foi manifestado em carne, morreu, ressuscitou e voltou ao seio do Pai, como disse João no capítulo 1, versículo 18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Era tempo para que Deus, o Messias, voltasse a levar sua noiva e então apresentar-se, se fazer conhecer. Apresentar-se quer dizer se fazer conhecer a Israel. Assim sendo, vemos a Deus vindo novamente para tomar uma relação humana com o homem como filho de Davi. Agora aqui ele já está falando das duas manifestações, para com os gentios, para com os judeus. Rei dos reis e Senhor dos senhores, e como o noivo da noiva gentia. Não são dois deuses, mas simplesmente um só Deus manifestando seus poderosos ofícios e títulos tríplices. Se nós podemos dizer, a trindade de Deus não são três pessoas distintas, são três ofícios especiais. Não temos por que ter medo da palavra trindade, enquanto você sabe que a afronta tem que se dar razão, porque se nós não fôssemos revelados, nós teríamos a mesma posição contra a mensagem.
Porque quando se diz assim, a chave, o impacto que um obreiro, um pastor joga na sua igreja, diz: aquele homem não crê na Trindade, na Santíssima Trindade. Então choca o povo, porque isso vem de 325 anos depois de Cristo. Então é secular essa doutrina, todo mundo nasceu com ela. Disse: mas por que Lutero não viu isso? Ele era um reformador, ele não era profeta, e ele trouxe apenas porção, foi o broto da semente que havia sido enterrada. Ele não tinha tudo. E por que Wesley não teve? Porque ele foi uma sequência apenas do crescimento da lavoura. Os dons espirituais não podiam ter isso, o movimento pentecostal. Mas agora, a espiga secou. Está tudo seco, a lavoura está seca. Está feia. Mas lá dentro você vê, você vai comer uma canjica aí, ela é gostosa. A canjiquinha é gostosa, né? Principalmente quando eu faço. Ela é gostosa, com rapadura. Mas não tem vida naquilo ali praticamente. Porque eles já tiraram tudo que o milho tem. Tiraram a vida dele. Você planta aquilo, não brota. Não tem jeito. Esse arroz bonito que você come aí, parafinado, fica aquele prato bonito, até formado assim, né? Branquinho, parecendo uma noiva vestida de branco, né? Mas não tem nada naquilo não. Que só tem amido para entupir veia do coração. Só isso, mais nada. Você planta, não dá nada. Porque tiraram a vida dele. Depois então ele vai te vender o germe do trigo. E esse trigo trabalhado aí também não tem mais nada. O germe do trigo já foi tirado. O germe do milho, a semolina já foi tirada. Você tem que comprar a parte. Se é que é, né? A coisa ficou tão difícil, se é que é. Se é que é. Então, mas se você chega lá na lavoura, eu ainda alcancei agora há pouco tempo, quando ainda tínhamos aquela terra-água lá embaixo, no São Miguel, o Mão Claudemiro plantou milho pipoca lá que ficou mais alto do que quem aqui? Do que Mão João Rosa, do que Mão Valdomiro Candini, mais alto que muita gente alta, né? Natural, aquele comum mesmo, né? Aquelas espigas bonitas. E mesmo o outro milho, a terra virgem, natural, quando está a lavoura, estava bonita, depois ficou feio, secou tudo. Aí é que você viu dobrado lá que estava a espiga seca, a palha seca já, mas a vida estava lá dentro. É assim que ressuscita a semente. E sabe o que as igrejas estão comendo? É arroz parafinado. É canjica sem o germe. É trigo sem o germe do trigo. É um paralelo, o natural fala do espiritual. Você pode ir para casa descansado, comer seu arroz branco lá, não tem problema. Você fala, pelo menos a minha alma está comendo arroz integral, né? Deixa, empapuça lá, não tem problema não, né? Mas pelo menos a minha alma, o meu espírito está se alimentando de um alimento integral, puro, integral, sem agrotóxico, não é híbrido, é original. É por isso que você se sente tão fraco na carne, porque o seu espírito é forte, é bem alimentado, e sua carne é muito mal alimentada. E ela é fraca.
E quanto mais você se alimenta espiritualmente, mais você sente que sua carne é uma miséria pura. É um fracasso. Às vezes eu chego a dizer assim, eu não sou um fracassado, eu sou um fracasso. Não é verdade? Eu, né? Agora, isso é muito bom. Isso é que é realmente o ensinamento. Isso é que é um ensinamento. Vejamos aqui. Era tempo para que Deus, repetindo, hein, o Messias voltasse a levar sua noiva, então apresentar-se, quer dizer, se fazer conhecer a Israel. Tempo dele proceder o rapto, porque ele não trata com os dois ao mesmo tempo, você sabe disso, não é? Os irmãos sabem que Deus não trata com Israel e os gentios ao mesmo tempo. Tem uma doutrina aí que um homem só é Elias, é Moisés, é o Senhor, está tudo aí na terra. Mas essa até não causa tanto dano, não é? Porque ela é infantil demais, é estúpida, é bruta, é esquisita demais. Tem outras coisas muito melhores, parecidas, muito parecidas, né? Essas que são mais perigosas. Então, ele não trata com gentios e judeus ao mesmo tempo. Ele virou as costas para os judeus para tratar com os gentios. Isso é que significa abrir parênteses e tratar com os gentios. Dentro desses parênteses, nós temos as 7 eras da igreja. Isso significa, explica aquela última semana das 70 semanas de Daniel, do povo de Daniel, que é o judeu. As 70 semanas, a última semana foi cortada no meio. Jesus profetizou, Jesus ministrou 3 anos e meio, a semana ali nesse caso são 7 anos. A metade dessa semana são 3 anos e meio. 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo. Então, fechou os olhos, vedou, cegou os judeus, a Israel, para assim tratar com os gentios. Ele virou as costas para Israel. José, lá no Egito, é um tipo perfeito. Agora ele fecha com os gentios, leva sua noiva no rapto, para depois então ele tratar com os judeus, completando assim a última semana das 70 semanas de Daniel. Eu não sei a mecânica disso, eu sei que é isso. O irmão Brand disse, eu não conheço a mecânica, a dinâmica, né? A dinâmica disso, mas a mecânica é essa. Agora a dinâmica, como é que ele vai fazer? Isso aí, o que interessa é nós estarmos lá, só isso. É o caso da preocupação com o milênio. A gente que é tão preocupado com o milênio, tão preocupado em curiosidade, coisa e tal. Gente, tudo bem, vamos estudar. Temos aí, vamos ter até debate aqui sobre o milênio, né? Assim, num bom sentido, né? 2 pastores, um estará defendendo uma linha, outro, para esclarecimento. Então, tudo bem, vamos estudar, mas o mais importante é saber que sem nascer de novo, sem ser elegido, sem ser predestinado, você não vai estar lá. E como uma mulher que dá à luz filhos aí sem saber o que ela tem por dentro, às vezes fala até para ela de ovários, né? Ela pensa que é porção de ovos de galinha lá, né? E dá à luz aí meia dúzia de filhos, 10 filhos, o irmão Gerson vai ter 24 netos, né, agora. Mas é isso. E não conhece nada do assunto. Importante é estarmos lá, não é? Agora, o que nós temos de conhecer para não sermos enganados nessa dimensão, aí é dever. Como ele disse através do profeta Oséias, foi Ageu,
O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento. Mas vamos adiante, isso aí está bem explicado. Não são dois deuses, um lá com a noiva e o outro aqui com os judeus. Não se preocupe, ele sabe como se manifestar ao mesmo tempo, da maneira que ele é. Ele não tem que mostrar cicatrizes para nós lá, para a noiva. Lá não é hora de cicatriz. Ele tem que mostrar cicatriz para os amigos dele aqui, os judeus, né? Fui ferido. Que feridas são essas? São as feridas. Eu fui ferido na casa dos meus amigos, de vocês. Ah, então é ele o Messias. Porque eles creem no Messias, só não creem que Jesus, aquele que foi crucificado, é o Messias. Eles estão esperando o Messias vir. Então ele é o mesmo que se manifesta para a noiva e para os judeus. Esse versículo aqui, ele carece de revelação, não é só para a cura divina, não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o mesmo no rio, é o mesmo entre céus e terra, é o mesmo no céu, é o mesmo no trono, é o mesmo como cordeiro, é o mesmo como leão, é o mesmo com os judeus, é o mesmo com a noiva. Ele é o mesmo. Em forma de pomba, ele é o mesmo. Se Deus não fosse assim, não seria Deus. Esse é mistério, é claro que é mistério. Mas mistério da piedade. Não é o mistério da iniquidade. É o mistério da piedade. Por isso que eu digo, nós não temos que estar... Eu, por exemplo, não tenho estrutura e mesmo até por questão de revelação do momento. O pastor não tem que estar dizendo para a irmã, para o irmão, joga o papelzinho fora, joga o pauzinho fora. Pastor, e tudo é... Não, é isso. Pastor, eu posso abrir a boca? Posso bocejar? Não, isso já foi o tempo. Eu sei quando as pessoas me procuram e sei quando realmente há necessidade, quando elas apresentam seus problemas, que realmente elas carecem de orientação e tudo. Mas excedeu disso, por favor, tenha entendimento, procure valer a sua revelação. Porque a noiva é pastoreada agora pela palavra, é pelo púlpito, é pela palavra. Essa luz tem que descer, a noiva é curada pela palavra, ela é orientada pela palavra. Se Deus não te orienta daqui, em determinados sentidos, eu não tenho, aqui existe exercício do ofício da palavra. Então, por isso é que eu estou sempre batalhando, alertando a igreja, para buscar a sua cura e se orientar através da palavra. As orientações da vida, de um modo geral, todas elas estão na palavra. O povo sabia que ele era profeta. Eles conheciam o sinal de Moisés. Eu corrijo. Eles conheciam o sinal do Messias. Eu tiro a vista depressa. Eles conheciam o sinal do Messias. Tanto que, deixa eu ver se ele não vai falar aqui, não. Quando Herodes inquiriu deles lá, dos sacerdotes, onde havia de nascer o Messias, eles sabiam tudo direitinho, eles sabem. Eles conhecem o sinal do Messias, o qual somente podia manifestar-se através de um profeta. São João capítulo 1, versos 44 e 51. Coisa que a carne e o sangue não podem revelar. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 16 a São Pedro: não te revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe:
havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele viu o sinal do Messias. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Eu tenho que sempre abrir um parêntese para a vida prática, não? Veja como ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não somente da maneira que pregam e pensam. Quando aquela mulher veio, o irmão Brana, sofrendo há mais de 15 anos, sistema nervoso abalado. Então, o que o profeta disse para ela? Eu te vejo. Ela não estava debaixo de uma figueira orando. Ela estava com outro homem que não era o marido dela. Dentro de um carro, assim, assim, assim. Porque se ele te vê orando, ele te vê sofrendo por ele, se portando como cristão, como uma cristã, ele te vê também naquelas outras horas. Dois homens estavam profetizando maravilhosamente numa reunião. O irmão Branham estava no início do seu ministério. Eu li um tratado ontem, me trouxeram uma revista aí, e diz assim que o irmão Branham morreu ainda jovem, teve poucos anos de ministério, né? Esse é o que conhecia o irmão Branham mesmo, né? O irmão Branham pregou mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Morreu com 56 anos. E aqueles dois, ele estava no início, e ele encantava com os dons espirituais. Aquilo era novidade, porque ele era batista, e os batistas não criam nisto, nos dons. Tanto a sogra, que era batista, era denominacional, disse para ele: você vai misturar lá com aquela gente baixa, aquelas porcas, usou um termo pesado lá, né? E dois irmãos estavam profetizando. E ele disse: eu tenho que fazer contato com eles. Fez contato e disse: esse é um verdadeiro cristão, um deles. Falando língua e profetizando. Um verdadeiro, autêntico. Quer dizer, ele viu. Esse é que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Que viu Natanael debaixo da figueira. Viu aquela mulher dentro do carro. Com outro homem que não era seu marido. Viu que aquele homem que profetizava ali era um verdadeiro cristão, mas quando ele esteve com outro, eram dois, com o segundo, que fazia a mesma coisa do outro, isso ali estava um verdadeiro hipócrita. Ele era casado com uma mulher loira, branca, e vivia ocultamente com uma outra mulher morena, e tinha 2 filhos com ela escondido. Isso ali estava um verdadeiro hipócrita. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A revelação desse versículo está aqui agora. Você está vendo a revelação do que está escrito ali? Porque se o irmão Branham chegasse aqui e me ouvisse, ele poderia se encantar e maravilhar com tudo que eu falo, mas talvez ali dentro do escritório ele diria para mim: ó, e isso. Ele te chamaria para a sua salvação, não para a condenação. Escuta, eu tenho te visto assim. Você é uma mãe, você anda falando demais, você anda se ocupando com a vida dos outros, marido dos outros e coisa. Por que você não volta? E assim então, Jesus Cristo é o mesmo hoje eternamente.
Para mim, teólogo algum teve a revelação daquele filme da tentação. A maior profundidade que eu chorei igual uma criança o dia que eu vi aquelas. Quando eu vi a Igreja Católica posta contra aquela fita, eu falei, eu quero vê-la. Ela não é uma fita para você locar e sair procurando aí, para você ver. Não, não faça isso. Fique atrás do ministério. Não sai por aí caçando fitas. Não faz isso. Você está mexendo com cobra. Elas podem te ofender e te matar. Ela não é uma fita para se ver sozinho, a parte. Mas, você viu aquela cena da Maria Madalena, na hora do apedrejamento dela? Aquilo é perfeito. Aquilo é perfeitíssimo. É uma inferência, na verdade. Mas, realmente, enquanto Jesus escrevia no chão, ele próprio falou, ele desmascarou aqueles homens na consciência. E você? Eu não te vejo aí, você andando com aquela mulher, com aquela viúva. Eu não te vejo você sugando os seus empregados, roubando deles, o suor deles. Atire a primeira pedra. É aquilo que, antes de você fazer um julgamento, às vezes ele vem na sua consciência e fala. Ele desceu da cruz ali em pensamento. Ele nunca desceu da cruz. Para o próprio autor. Ele desceu em pensamento apenas. Na tentação que viria sobre o homem natural, sobre o homem. Olha, esse versículo fica mais do que nunca bem revelado, não é? Porque eu quero ir só na linha aqui, mas não tem jeito de você não ver a coisa na vida prática também, comportamento, não é? Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que essas verás. O profeta Ezequiel falou com Deus. Sabe o que Deus disse para ele? Antes de você ver aquilo lá, Ezequiel, eu já tinha visto há muito tempo. Tudo que você vê, você tem que lembrar disso. Jesus já viu isso há muito tempo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse vite aí vai longe mesmo. Se uma moça vê pelos olhos divinos, ela não sabe por que ela acabou o casamento, quer dizer, o namoro. Ela não vai ter nunca uma explicação sobre aquilo. Deus nos evita de certos acidentes que Ele não pode deixar acontecer para saber que Ele nos livrou deles, não é certo? E mesmo não é porque o moço é falso, a moça é falsa. É questão que não estava na pré-ordenação de Deus, ela ser esposa dele, ele ser marido dela. Quando a vontade de Deus é manifesta através do toque divino no coração da pessoa. Então, vite, antes, vite. Isso aí vai longe. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quem que viu isso, hein? Só quem tinha revelação mesmo. Habilidade para discernir os pensamentos dos corações dos homens. Fez com que os escolhidos de Deus entendessem que Ele era o Messias. A palavra ungida de Deus, Hebreus 4:12. Agora Deus visitou o pior século que a humanidade teria. A pior era, que é esta.
Da mesma forma, Jesus Cristo mesmo ontem, discernindo as intenções, os pensamentos dos corações, e eles crucificaram a Cristo novamente. Aqui em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Toda palavra divinamente inspirada é pronta para redarguir, corrigir, exortar. A profecia está aqui. A profecia está na palavra. Por isso nós temos que deixar essa bagagem de querermos ser carregados. Pode jogar o papelzinho fora, pastor? Pode jogar o pauzinho fora? Não. Nós temos que deixar essa bagagem denominacional. Eu estou pensando em fazer um trabalho de visita a determinadas pessoas, são poucas, e filmá-las, gravar nessa máquina, ver quanto tempo elas não me veem, quanto tempo elas não vêm à igreja, e algumas delas são visitadas por denominacionais e que manifestam um carinho todo especial, um afeto que nós não temos, um cuidado que eu não tenho, que nós não temos. Mas elas não são levadas. Não tem como. Não tem como. Elas estão morrendo sozinhas. Estão numa cama. Mas elas não têm como negar a si próprias. Elas não têm como negar a eleição. Sabe por quê? A palavra penetrou nas juntas e medulas dela. Isso fala de um comando de vida que está aqui na espinha do homem, da mulher. Quando a mulher junto ao poço experimentou que ele discernia os pensamentos do seu coração, ela se reconheceu, ou ela lhe reconheceu como profeta, declarando que o Messias seria conhecido por meio desse sinal. Aí você lê São João capítulo 4, a partir do verso 7 até o 25. Em Apocalipse 15, 3 diz, depois da mulher dizer, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Em Apocalipse 15, verso 3 diz, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, o cântico do Cordeiro, deve ser, te garanto que rock não é. Te garanto. Dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. É Apocalipse 15, 3, o cântico do Cordeiro. Vem o Cordeiro, o pontífice, retendo seu sangue
como expiação no propiciatório por nossos pecados é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu ofício presente. Isso é o que está fazendo agora. Seu sangue clamando por nossos pecados. Foi isso? Revelação sobre revelação. Uma coisa chama a outra. Você está tendo a revelação verdadeira de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Essa revelação do sangue tem que ser combinada com acontecimentos na vida do profeta. Quando ele condenou aquela mulher que estava naquela situação tão deplorável naquele bar. Então Deus o chamou lá fora e disse: e você? Veja aí. Então ele viu o sangue sendo bombeado ininterruptamente por causa dele, para mantê-lo limpo, porque pela graça que nós somos salvos, e o sangue é que mantém a pessoa limpa, é que mantém a alma limpa. E esse é o ofício presente, atual dele. Você não pode se aproximar dele como o leão que ele é, de fato. Você se aproxima dele agora como cordeiro da intercessão. Quando o cego, a mulher sirofenícia clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não atendeu, porque ela era sirofenícia, ela não era israelita. Então clamar a ele de acordo com o ofício do momento atual, se aproximar dele através do único meio que se pode aproximar de Deus, que é através do sangue. Enquanto a igreja, a noiva estiver aqui, ela tem que estar sob o sangue. Quando ele sair do propiciatório, ela também sairá daqui simultaneamente. Ele sairá, levará no rapto. Esse é seu ofício presente. Isso é o que está fazendo agora. Seu sangue clamando por nossos pecados. É isso que estava fazendo pelo profeta William Marion Branham. Foi isso que o levou a salvar aquela mulher. Aquele casal que desenrolavam cenas indecentes diante do povo lá. Quando ele disse: culpado no mínimo, culpado no máximo. Eu não sou culpado disto aí, mas sou culpado também. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Eu os perdoo. Porém algum dia, veja, aquele cordeiro será leão da tribo de Judá. Não queira encará-lo como leão. Se não estivestes com ele como cordeiro. Não queira encará-lo como juízo, se não o tivestes por advogado. Não queira. A coisa não é brincadeira. Não assombra ninguém, não aterroriza ninguém, mas conscientiza a todos. Porém, algum dia aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. O Brasil agora tem uma ala aí clamando por um rei. Eu disse: eu também estou. Eu vou votar pelo rei. Vai haver um plebiscito e eu vou votar pelo rei. Eu quero o rei. Só que o meu rei já está eleito.
Ele virá como rei. E tem uma coisa, você sabe de uma coisa? Enquanto ele está no sacrifício, a noiva é sacrifício, a sua esposa é sacrifício. Você tem que entender, por isso você não pode descer da cruz. Não tem jeito. Mas também tem uma coisa, quando ele for rei, ela é rainha. Ela será rainha. Não queira mandar agora não, que se você bater o pé, você vai receber uma investida muito forte. A novilha selvagem pode te jogar longe. Não, não queira mandar agora. Pode deixar. Porque enquanto ele é sacrifício, a igreja é sacrifício. Mas quando ele for rei, ela não tem por que prostrar-se mais diante dele. Porque ela é rainha. Ele é ela é ele. O profeta diz isso na união invisível da noiva. Agora isso não quer dizer que ele não é rei hoje. Bem entendido, você sabe que é. Ele é nosso rei, rei dos santos, ele reina no seu coração. Hoje em dia é um reino espiritual. É outra luz também, muito grande. Não é desse sistema mundano. Ele não está reinando sobre as leis da terra, mas está reinando sobre você. Está reinando no seu espírito. Assim como nós tampouco somos deste mundo. Por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Nas vestes, nas músicas. Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o rei. Você lembra daquele escravo trabalhando, mas trabalhando como filho de um rei. Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, não andam com esses shorts, com esses biquínis, nesses clubes, nesses banhos mistos, nessas festas mundanas, nem cortam seu cabelo, nem usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo ama tanto. Às vezes o dia que uma moça tem que se apresentar mais natural para ser mais abençoada é o dia que ela se obriga a passar um batom nos lábios, por causa do acontecimento. E é justamente aquele acontecimento que exigiria dela nunca ter aquilo em casa, nem deixar parentas mundanas, estão sob outro reino, mandando naquela hora, porque essa hora os parentes chegam. Vai essa noiva branca, pálida. É justamente nessa hora que ela devia entrar branca e pálida, como ela é. Que ela está dando um dos passos principais de sua vida. É a hora que ela mais determina, precisa da bênção. Então é na hora justamente que suas irmãs acham de se pintarem também, de se vestirem da maneira mais lá na cerca, né, com eles. E os rapazes também, justamente nas horas de festa, de férias, de Natal, de fim de ano, então é que vem um avivamento da carne. E tem que comer, e tem que, sei lá, beber, e tem tanta coisa que fazer. E você percebe que o seu espírito está rebelde.
A coisa anda meia, não é? Por isso é que nossos homens não bebem, nem fumam, nem andam no pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado hoje. Quem não domina sobre o pecado hoje, não poderá dominar sobre as nações. Com ele. E se fortalece, veja só, nosso domínio domina sobre o pecado e se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Todo o reino da terra será desmoronado, porém o nosso permanecerá. Em cima da hora. Deus abençoe, irmão. Você quer mais? Se Deus quiser, domingo que vem tem mais. Você sabe que se a comida está muito boa, você deve sempre parar enquanto você está com vontade de comer mais. Aí não vem aquelas gordurinhas. Deus abençoe os irmãos. Pastor Elias vai terminar o tempo. Vamos colocar de pé, irmãos. Haverá ensaio agora para a irmã Débora, Jane, Meire e Gabriel. E à tarde, 5 horas, se Deus quiser, terá início os trabalhos da tarde com culto preliminar. Senhor nosso Deus, estamos diante da mesma palavra que fez aquele machado flutuar das águas. Estamos diante da mesma palavra que derribou Jericó por terra, matando aqueles inimigos do teu povo. Senhor, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Acabamos de ouvir isso e cremos nisso, Senhor. Por isso cremos na tua bênção. Senhor, pedimos, ó Pai, que a bênção desta palavra, a bênção desta escola, derribe os nossos inimigos por terra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, cremos no poder vivificador de tua palavra. Senhor, o enfermo, o fraco, o necessitado, estamos diante da central de toda energia, da central de todo poder. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós cremos na nossa bênção. Ajuda-nos, portanto, a sair daqui abençoados mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente um outro e volte para casa com esta fé na palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo.